Grande é o Senhor, louvado seja o Senhor Jeová, nosso Criador, por tantas coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Estou muito feliz de poder ver cada um de vocês nesta manhã do dia do Senhor para adoração ao seu nome. Obrigado ao pequeno coro que está se formando aqui na igreja, que Deus abençoe todos vocês e a liderança e a todos nós também, unindo-nos aos anjos para a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor ao nosso Deus. Eu imagino como é que vai ser no céu, quando Jesus voltar e lá estivermos, não é? Juntamente com os anjos, teremos corpos transformados, todos nós poderemos cantar, até aqueles que acham que não tem uma boa voz aqui. No Brasil nós dizemos que quem não tem uma voz, não tem uma boa voz, tem a voz de taquara rachada. Sai aquela voz mais grossa assim, mais ou menos parecida com a minha. No entanto, no céu nós vamos nos unir, não só no sábado. Sábado será um dia especial, né, de adoração a Deus no céu, mas também em todos os outros dias. Teremos a nossa vida normal, viajaremos, trabalharemos, conviveremos, mas adoraremos a Deus no céu. O céu será um lugar emocionante, será um lugar espetacular para nós. Hoje já é, mas quando lá estivermos, será muito melhor ainda, porque os pecadores terão sido resgatados e estarão salvos para sempre. Então haverá a harmonia do universo, né? Por isso que nós aqui nos encontramos. Tiramos uns dias de férias, uns 15, 17 dias de férias. No entanto, no mês de agosto, tive o privilégio de pregar o primeiro sábado e estou a pregar o último sábado de agosto. Mas tenho notado que a igreja hoje está um pouquinho desfalcada, por um motivo. Hoje termina o acampamento dos exploradores, temos lá, talvez nessa hora, o batismo da Sofia, e alguns dos que aqui estão, familiares, amigos e líderes de igreja, estão lá também. No entanto, nós estamos felizes com a presença das visitas que sempre temos conosco aqui em Aveiro. Vocês são muito bem-vindos, de outras igrejas aqui da cidade, e migrantes que chegaram e que aqui se encontram para uma nova oportunidade de vida. Todos são mesmo muito bem-vindos. Queremos apenas lembrar também que nós aqui em Aveiro não paramos as reuniões de oração no mês de agosto. Tivemos todas as terças-feiras, e terça-feira que vem, no mesmo horário, sempre às 20h30, teremos a nossa reunião de oração. Todos são convidados para isso. Que Deus possa abençoar-nos neste sábado, através desse culto. E hoje eu quero falar sobre os mandamentos de Deus, sobre a voz dos profetas, sobre aquilo que Deus espera de nós, naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e também nos livros inspirados por Deus através da irmã Ellen White. A desobediência dos filhos hoje é um dos maiores desafios enfrentados pelos pais e pelos educadores, pelos responsáveis da educação. Não vamos falar sobre educação infantil, nós já falamos sobre esse assunto numa outra oportunidade, mas quero apenas introduzir dizendo isso, que a desobediência é uma característica forte dos seres humanos. Se fôssemos deixados a sós, sem ninguém para nos orientar, uma criança, se fosse deixada a só, ela faria coisas terríveis, e o mundo seria mesmo um lugar muito desagradável para habitar. Graças a Deus, graças aos educadores, graças também à psicologia, graças aos orientadores do comportamento humano, hoje ainda é possível estarmos aqui. No entanto, o mundo está caminhando para o seu pior, nós sabemos, está profetizado. Há uma grande diferença entre a desobediência das crianças, quando estão aprendendo as regras de convivência, até 3, 4 anos, do que comparado com o espírito de independência e ousadia que se vê hoje em dia. Hoje há crianças, jovens, independendo-se dos pais de tal forma, dos seus líderes, que alguns chegam até bater nos pais. Hoje a situação não está nada famosa, nós sabemos disso. Tanto é que hoje há hotéis que preferem receber animais do que crianças. Curioso isso, né?
Há hotéis que preferem um cãozinho, um gatinho, e há pais, há casais, não pais, há casais que preferem ter em casa cães e gatos do que ter filhos. Por aí nós vemos, não é? Interessante que todas as crianças devem ser ensinadas que têm limites. E Deus é assim também, Deus colocou limites na sua palavra, para o nosso conforto e para a nossa paz. E somos muito felizes se nós obedecermos ao Senhor. E quando transportamos a questão da obediência ou da desobediência, eu diria da desobediência, para o campo, do campo da educação, do campo da psicologia, para o campo espiritual, aí então nós entramos num assunto mais sério ainda. Por quê? Porque há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, há só um céu, onde os salvos estarão adorando o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. Há só uma Bíblia, só um Jesus que veio e morreu para nos salvar. E nós perguntamos, por que há tantas religiões? E você deve estar perguntando, quantas religiões cristãs há no mundo hoje? Há em torno de 40 mil religiões cristãs no mundo. Se há em torno de 40 mil religiões no mundo, acham que Deus vai permitir, quando Jesus voltar, que todas as pessoas, todas as confissões religiosas possam praticar as suas religiões, cada uma num cantinho lá no céu? Será assim? Não. Isso está relacionado com o quê? Com a desobediência e com a necessidade que nós temos de seguir o que está na palavra do Senhor. Quando falamos em mandamentos, vem à nossa mente os 10 mandamentos, não é? Vem à nossa mente os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. No entanto, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos outros mandamentos, vários mandamentos que estão em vigor e que precisam ser seguidos e que às vezes nós não damos atenção para os outros mandamentos também. Há sabedoria e há paz em obedecer às leis dos homens. Por exemplo, quando obedecemos à lei do trânsito, nós somos livres, não é? O sinal está verde, passamos. O sinal está amarelo, aguardamos. O sinal está vermelho, paramos. E quando nós obedecemos, temos liberdade para transitarmos. As leis civis de cada país existem para serem obedecidas também. Não insultar, não furtar, não mexer com a propriedade alheia ou com a pessoa alheia. Existe paz, existe tranquilidade quando obedecemos às leis dos homens. E quando falamos dos mandamentos de Deus, nós temos várias referências também sobre vivermos em tranquilidade e em paz. Nós temos um texto que eu gostaria de ler, eu convido você a abrir a Bíblia. Esse é o primeiro texto, não vamos ler muitos, mas eu gostaria de ler esse texto que está em Salmo 19, versos de 7 a 10. Salmo 19, de 7 a 10. É um salmo muito bonito, que fala de alguns benefícios que a lei de Deus nos traz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então nós vemos através desse texto apenas que recebemos vários benefícios quando somos obedientes às leis de Deus. Um deles, diz a Bíblia, a lei do Senhor restaura a alma. É claro que quem nos restaura é Jesus Cristo, através do seu sangue, da graça salvadora e regeneradora que recebemos a cada dia. No entanto, quando lemos a lei, quando obedecemos a lei, nós somos abençoados por Cristo que nos restaura. Depois, no verso 7, ainda diz que a lei nos dá sabedoria. Existe uma diferença entre ser sábio e ser inteligente, não é? O inteligente é aquele que pode ter várias conquistas aqui, com doutoramento, com pós-graduações na sua área e conseguir várias coisas. O sábio é aquele que, nas coisas simples da vida, colocando-se nas mãos de Deus, consegue ter bons relacionamentos, consegue
muitas coisas nessa vida, e uma delas é seguir a Deus e guardar a sua palavra. Depois diz no verso 8 que os mandamentos alegram o coração. Ninguém gosta de viver triste, não é? Quando acordamos de manhã, às vezes acordamos um pouquinho tristes, um pouquinho desanimados, tendo que enfrentar as coisas do dia. No entanto, quando lemos que a lei de Deus alegra o coração, nós somos motivados a não só lermos a palavra de Deus, mas a obedecermos os seus mandamentos. Depois, ilumina os olhos. A lei do Senhor alumia os olhos. Ninguém gosta de viver no escuro também. Quando, por algum motivo ou outro, não temos a luz disponível, nós procuramos logo uma vela, uma lanterna para podermos ver, para podermos enxergar. E a lei do Senhor tem essa vertente espiritual na nossa vida. Quando vamos no Salmo 119, 98, nós vemos que os mandamentos tornam-nos mais sábios do que os desobedientes. Então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus são mais sábios do que os outros. Depois, promove a paz. No Salmo 119, 165, tem aquele texto muito conhecido que diz assim: muita paz têm os que amam a tua lei. E por último, a lei de Deus faz-nos outra coisa interessante também. A lei de Deus nos liberta, diz a palavra do Senhor. Diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Como é que o povo judeu recebeu e viveu a lei de Deus? Há 2 registros. O primeiro registro está em Êxodo capítulo 20, não é? Nós lemos ali os 10 mandamentos. E o segundo registro é a repetição da lei, está em Deuteronômio capítulo 5. O ser humano tende a esquecer, então Deus, através do seu amor, repetiu para o povo no passado, mostrando que a lei era importante para o povo e continua sendo importante para nós. Interessante que o judaísmo ensinava a existência de 2 tábuas, porque foi assim: Moisés recebeu 2 tábuas das mãos de Deus. Na primeira tábua estão os primeiros 4 mandamentos, o amor a Deus. Na segunda tábua estão os outros 6 mandamentos, o amor ao próximo. Por isso que no Novo Testamento Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, do 1º ao 4º mandamento, e o próximo como a si mesmo, do 5º ao 10º mandamento. Perfeito, eles entendiam assim e assim é. E nós cristãos temos a herança judaica, né? Há uma relação muito forte entre o judaísmo e o cristianismo, porque o próprio Cristo, que era judeu, fundou o cristianismo. E os mandamentos não foram abolidos, os mandamentos continuam na palavra do Senhor. Mas é curioso que a tradição judaica, para além dos 10 mandamentos que são obedecidos por eles, ou eram obedecidos e são até hoje, através da Torá, da maneira deles, os mandamentos são obedecidos hoje, havia também mais leis. Sabem quantas? 613 leis. Para além dos 10 mandamentos, eles ainda tinham 613 leis. E quando nós falamos em mandamentos, eu repito, vem à nossa mente os 10, mas a Bíblia apresenta vários outros imperativos. Esse é um tema importante para nós analisarmos. E a mensagem de hoje tem essa vertente, de fazer-nos lembrar da necessidade que temos de continuarmos a obedecer a Bíblia e o Espírito de Profecia. Porque nós, com o pós-modernismo, com as facilidades, com o secularismo, com esse mundo que cada dia mais torna-se ateu, os filhos de Deus são tentados a distanciarem-se de Deus também. E eu dou os parabéns a você que assiste aqui, você que assiste em casa também, você que nos acompanha, porque através dessa comunhão e desse relacionamento, nós crescemos espiritualmente. Por exemplo, há um imperativo, há um mandamento que está em Mateus, que diz assim: ide e pregai. 2 mandamentos, ide e pregai, ou ide e ensinai, ou ide e fazei discípulos, depende da tradução. Então, ide e ensinai, 2 mandamentos. Todas as vezes que no português aparece uma expressão no verbo imperativo, é uma ordem, é o mandamento. Ide e pregai.
Então, quando há saídas missionárias aqui, é para todos nós sairmos. Não pode ser apenas um grupo de imigrantes, ou um grupo de desbravadores, ou um grupo de coro que canta fazendo serenata na cidade. Não. Quando há uma saída missionária, quando há uma convocação, é para todos nós participarmos, não é para algumas pessoas. E aqueles que dizem assim, eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho missionário, não tem problema. Naquele momento que a igreja está reunida para a pregação do Evangelho, porque é um mandamento, pode vir na igreja e orar em favor daqueles que vão sair. Aí então nós estaremos todos unidos e cumprindo este mandamento do Senhor. Esse é um exemplo. E Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados. Está em 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardeis os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Então, depende do nosso relacionamento com Deus. Se estamos bem com Cristo, através da comunhão, nós somos motivados a guardar os mandamentos. Se nós estamos distantes, por qualquer que seja a situação, por um pecado, que porventura seja, nós então não teremos essa motivação para guardarmos os mandamentos. E eu gostaria de relembrar com você os 10 mandamentos. Esses dias atrás eu entrei num site para fazer uma comparação sobre os 10 mandamentos do Velho com o Novo Testamento. E é curioso que num desses sites de uma confissão religiosa qualquer, estavam lá os 9. E depois, quando chegou no 4º mandamento, falou, esse mandamento não está no Novo Testamento. E saltou, e pulou. E nós, como adventistas do 7º dia, damos ênfase nos 10 mandamentos. E eu queria, de uma forma muito rápida, fazer uma relação. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando vamos no Novo Testamento, em 1 Coríntios 8:4, nós lemos que há só um Deus e os ídolos não são nada. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de esculturas, que é a idolatria, né? Quando vamos em Gálatas, por exemplo, diz que um dos frutos da carne é a idolatria. Depois, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando vamos em Tiago 5:12, nós lemos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. O sábado, lembra-te do sábado para o santificar, há tantas referências no Novo Testamento, mas eu cito apenas o que aqui está em Lucas 23:56, quando as mulheres viram que Jesus estava morto, era sexta-feira, depois das 3 horas, então elas saíram, diz a Bíblia, prepararam aromas conforme o mandamento. Não é? Então o mandamento continua vigente no Novo Testamento também, para além de tantos outros textos. Depois, honra teu pai e tua mãe. Quando vamos em Efésios, fala que devemos continuar honrando o pai e a mãe, porque esse é o único mandamento com promessa. E depois, para comatarmos e para concluirmos, basta nós concluirmos a questão da relação dos mandamentos, basta vermos aquilo que Jesus falou para o jovem rico. Não é? Quando o jovem rico perguntou, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Quais? E Jesus então mencionou, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus mencionou a segunda tábua da lei no Novo Testamento para aquele jovem. Depois nós encontramos outros mandamentos também, partindo do pressuposto que o imperativo no português é uma ordem, nós encontramos um que diz assim, fugir da idolatria. Outro, fugir da imoralidade, fugir da prostituição. São mandamentos que precisam ser seguidos, não é? No Velho Testamento havia um imperativo muito forte, que está em Deuteronômio 6, de 9 até, de 6, 4 a 9, que é o Shema Israel. Quando falamos sobre educação, nós lemos esse texto, educação de crianças. Mas o Shema Israel não era apenas para educar as crianças. Shema Israel significa, ouve, ó Israel. Era um mandamento. Pare, ouve. Para, ouve. Pare, ouça, porque Deus vai falar nessa hora. Deus vai falar. Era um mandamento. Para, porque Deus vai falar. E quando o povo se reunia ali, eles falavam sobre os mandamentos de Deus, falavam sobre educação de crianças, falavam contra a idolatria, falavam da necessidade de
reconhecer o Deus de Israel como Criador, contrário aos outros deuses, não é, que os homens criavam para si. E dentro desse contexto, Josué fez um apelo ao povo que estava em apostasia, um apelo interessante. E eu acho pertinente nós fazermos esse apelo para nós mesmos nessa hora, para o nosso coração, que está em Josué 24, verso 15. Nem sempre a minha esposa pode estar conosco aqui, mas hoje ela está, e eu menciono que este é o verso preferido dela, que está em Josué 24, 15. O meu verso preferido é outro. No dia da nossa apresentação aqui no ano passado, eu mencionei. O meu verso está em 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um verso poderoso, que aponta-nos para o céu. Mas o verso da minha esposa é este, que ela mais gosta. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui. Onde é que está o mandamento aqui? Escolhei. É o mandamento. Deus nos dá a opção, temos que escolher. Não podemos ficar em cima do muro, não é? Porque na anedota o muro pertence a Satanás, não é? Estar em cima do muro pertence ao Satanás. Nós precisamos estar do lado da verdade, do lado de Deus, do lado dos mandamentos do Senhor. Conforme disse no começo, por natureza o ser humano é mauzinho. Se deixados a sós, nós faríamos coisas incríveis, coisas muito más. Portanto, carecemos da presença do Espírito Santo para a restauração da nossa vida. Necessitamos de constantes apelos que vêm do Senhor para lembrarmos o caminho certo a seguir. E a igreja tem essa função: orientar, relembrar, ajudar os crentes, os salvos, que vão caminhando para o céu. Este livro, O Grande Conflito, é o livro desse ano, é o livro do ano que vem, e a Associação Geral votou esse livro para este ano e mais 2 anos, 2024 e 2025. Alguns campos vão adotar os 3 anos, outros não, mas nós estamos distribuindo esse livro. E aqui nós encontramos um texto bastante interessante que fala sobre o profeta Jeremias, que tinha os seus olhos cheios de lágrimas porque ele viu o povo de Israel sofrendo a consequência dos seus pecados, indo para o cativeiro. E diz o livro que ele olhou para o futuro e viu também Jerusalém destruída e nos séculos futuros o povo de Deus padecendo por causa da desobediência. Diz assim, eu vou ler aqui algumas linhas, diz assim: vários profetas tinham chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que os seus pecados atraíram. Jeremias desejava que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para poder chorar dia e noite pelo seu povo que foi morto, pelo povo de Deus que tinha sido levado para o exílio. Qual não era, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos. Ele via o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo tinha sido a morada de Jeová. Então Jeremias teve os seus olhos cheios de lágrimas pelo que ia acontecer, pela desobediência do povo. E conosco não é diferente, irmãos. Está tudo bem, estamos a adorar a Deus, temos um certo conforto, temos o nosso trabalho, Deus está nos abençoando, temos a nossa vida, mas nós somos crentes, nós somos diferentes de outras pessoas que não estão interessadas em obedecer. Nós somos salvos, fomos salvos por Jesus, somos salvos por Jesus e estaremos salvos na eternidade quando Jesus voltar. E nós sabemos o que aconteceu, não é? No ano 722, o rei da Assíria, Senaqueribe, tomou Samaria e levou deportados vários judeus. E no ano 587 depois, para o povo do sul, na terceira invasão de Babilônia, nesse ano 587, o templo foi destruído, o povo foi levado cativo, depois Deus possibilitou o retorno, eles reconstruíram o templo, as casas,
enfim, mas com muita dor, não é? E Jesus apresentou uma profecia também sobre Jerusalém, mas os discípulos não acreditaram. Os discípulos não entenderam a respeito do que ia acontecer com Jerusalém. E é interessante que o livro O Grande Conflito traz a história de um homem que por 7 anos rodeava Jerusalém e avisava que Jerusalém ia ser destruída. E eu vou ler esse texto, são umas 6 ou 7 linhas apenas desse livro, que diz assim: durante 7 anos um homem andou a subir e a descer as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava com uma voz fúnebre, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas não se ouviu nenhuma queixa dos seus lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos seus habitantes. O seu clamor de aviso apenas terminou quando foi morto no cerco que tinha predito. Nós sabemos que Jerusalém foi cercada, foi tomada no ano 70, através do general Tito, por Roma. E é curioso que todos os cristãos que tinham comunhão com Jesus, todos os que tinham percebido que Jesus tinha feito a transição, tinha deixado a religião judaica fria, moralista, legalista, farisaica, para a religião cristã, que é uma religião viva, é uma religião dinâmica, uma religião cujo líder está vivo, morreu, ressuscitou, mas está no céu. E o povo cristão, nenhum cristão ficou dentro de Jerusalém. Todos saíram, todos entenderam os avisos de Deus, inclusive desse profeta, desse homem simples e humilde que avisou e foi morto depois. Só os judeus é que estavam lá dentro. Quase 1 milhão. Foi terrível. Está na Bíblia, está na profecia e está na história. Deus não falha. Deus tem os seus profetas para ajudar-nos sempre. Por isso faz-nos muito bem relembrarmos os mandamentos de Deus, e não só os 10 mandamentos, mas também os outros mandamentos, e faz-nos bem para os que são membros da igreja, relembrarem o voto batismal também. Você lembra o que você falou no dia do seu batismo, para quem fez o voto batismal? Hoje respondemos a 13 perguntas, não é? Como é que tem sido conosco? Que Deus possa abençoar você. Já estou a falar para quem é batizado, para quem está já mais avançado, mas nós temos também os nossos queridos irmãos, amigos que aqui frequentam, que estão conosco, que ainda não são batizados, e Deus está dando esta oportunidade a cada sábado, a cada momento, a vocês também. Deus quer o nosso coração, quer a nossa obediência, não é? O chamado de Deus existe para ser atendido. E como vimos na lição de hoje, nós fomos chamados das trevas para a luz. Então nós estamos agora num patamar diferenciado. Nós agora, cada dia, subimos mais um degrau da escada da santificação, quando comungamos com Deus. E os mandamentos existem para serem obedecidos. E as profecias existem, profecias bíblicas e também de Ellen White, para serem atendidas. Não é? Isso é muito importante. Vamos lembrar alguns mandamentos para além dos 10. Um deles que eu gosto bastante e que é muito difícil, é um mandamento só para homens. Está em Efésios. Qual é? Isso vai ser estudado na lição dessa semana. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo ama a sua igreja. Não é difícil esse mandamento? É muito difícil de seguir esse mandamento. Amar a esposa como Cristo ama a igreja, isso não é para qualquer um. É uma tarefa, eu diria, impossível para seres humanos mortais. Mas para quem se relaciona com Cristo, é possível. Não é? É muito fácil dizer, gosto de ti, ou eu amo-te, ou eu te amo, mas praticar mesmo as palavras é muito difícil. É por isso que há diferenças de relacionamentos, é por isso que há muitas separações, divórcios, e hoje, conforme uma das pregações que fiz, há mais divórcios registrados nas conservatórias do que casamento em Portugal, por incrível que pareça. Que Deus tenha misericórdia dos homens aqui presentes, é um mandamento.
Você está seguindo? Eu pergunto para você porque antes de pregar eu perguntei para mim. Estamos a seguir esse mandamento? Maridos, amai vossas... É um mandamento, é uma ordem, é mandamento, e é para ser seguido, como o sábado, como não adulterar, como não matar, como honrar pai e mãe, está na Bíblia Sagrada, como ir e pregar o Evangelho também, é um mandamento. Né? Depois, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. É claro que aqui o contexto bíblico não é da mulher ser escrava, isso está relacionado com o tempo passado, que a mulher não podia nem ler em público, tinha muitas limitações, é diferente. Mas eu pergunto, qual é a mulher, sendo sábia, que recebe todo o amor que o marido pode oferecer, toda a atenção, todo o carinho, como o amor de Cristo, ela não vai atender o que o marido pede. Ela atende com a maior alegria, com a maior satisfação. Ela obedece, mas deve começar com o cumprimento do mandamento ao marido. Maridos, amai vossas esposas. Depois tem aqui tem 3 mandamentos que podemos resumir num só, que está no Sermão do Monte, que diz, amai os vossos inimigos, Mateus 5, 44. Depois, orai pelos vossos inimigos, no mesmo texto. E depois, bendizei os que vos maldizem. No mesmo texto tem 3 mandamentos para nós seguirmos. Eu diria que esse talvez equipara para amar as esposas, de tão difícil que é, ou de tão difíceis que são esses 3 mandamentos aqui. Falar bem, ou bem dizer, as pessoas que falam bem de nós é fácil, né? Agora, as pessoas que sabemos, comprovadamente, que falam mal de nós, e ainda termos que cumprir esse mandamento, falarmos bem delas, bem dizermos, é difícil ou não é? Mas é um mandamento. Você é um cidadão dos céus, você vai para o céu, você é diferente, você vive na luz, eu também, na luz de Jesus. Temos obrigações, temos responsabilidades, somos diferentes, estamos muito acima da média da população desse país e do mundo, que fala palavrões e que desobedece, que faz isso, que faz aquilo, porque somos crentes, somos filhos de Deus. Não é? E de ensinai, já falamos, não é? Então, guardar os mandamentos de Deus nos dá felicidade, traz paz à consciência, e é interessante que nós seremos julgados pela lei de Deus também, pelos 10 mandamentos, e por todos os outros mandamentos, que, afinal de contas, os outros mandamentos também é um resumo dos 10, não é? Cada mandamento que está fora dos 10 pode se encaixar num deles, não é difícil de nós chegarmos lá. Mas Deus, com seu amor, com a sua graça e misericórdia, deixou especificado para qualquer criança entender o que Deus quer de nós. Fugir da idolatria, fugir da prostituição, honra pai e mãe, não adulterarás. Mais fácil do que isso não há, né? Deus é maravilhoso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vê a Santa Ceia como tão vital para o nosso crescimento espiritual como as outras doutrinas que nós defendemos. Você sabe que no decorrer dos anos, a Igreja Adventista, desde 1844 para cá, quando surgiu como povo, como movimento, para resgatar as doutrinas bíblicas, formou doutrinas. E hoje nós temos 28 doutrinas que consideramos suficientes, necessárias, para entendermos todo o plano da salvação, que envolve arrependimento, fé, confissão, comunhão, batismo e preparo para o céu, compreensão da nova terra. E a doutrina número 16, entre as 28, fala da Santa Ceia, que é um mandamento também. Santa Ceia também constitui um mandamento. Eu queria agora, mais uns 10 ou 15 minutos, abordar esse tema que eu acho muito importante. No dia 16 do mês que vem, nós teremos Santa Ceia aqui, na Igreja de Aveiro. E é muito importante nós falarmos desse tema também, no contexto dos mandamentos, para nós compreendermos qual é a vontade de Deus para nós, nesse assunto tão importante. O assunto da Santa Ceia não é um pormenor, não é mais um tema que está escondidinho, que está isolado na Bíblia Sagrada. A Santa Ceia é um mandamento tão importante como não matar, por exemplo.
né? Ou não cometer idolatria, porque é um mandamento também. E a doutrina 16 diz, a Santa Ceia é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé no Salvador Jesus e comunhão com Ele. E a Santa Ceia tem 3 dimensões interessantíssimas para nós. A primeira é comer o pão sem fermento. Simboliza o corpo de Jesus sem pecado, que foi sem pecados. A segunda vertente é beber o sumo de uva, sem álcool, não é? Portanto é sumo de uva, não vinho alcoolizado, que representa o sangue de Jesus. E depois tem o lavar os pés uns dos outros, que a Bíblia Sagrada menciona também. Lavar os pés uns dos outros. E esses 3 símbolos mostram o amor de Deus em nos salvar. E ao participarmos, mostra o nosso amor a Deus, a nossa resposta a essa salvação. Portanto, quem participa está dizendo, Deus, muito obrigado pela salvação, tenho o maior prazer de participar da Santa Ceia. Quando é que vai ser a próxima Santa Ceia? Essa é a ideia, é a ideia. Então, essas ações seguem as palavras de Jesus aos seus discípulos, que estão em Lucas 22, 19. Fazei isto em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. Quando vamos em Mateus 26, 26, e esse texto é mencionado no dia da Santa Ceia, eu gosto mais desse texto, diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. A Santa Ceia foi instituída por Jesus, nós sabemos, na quinta-feira antes da sua morte. Jesus pediu para alguns discípulos irem na frente, prepararem o cenáculo, porque ele ia dar a Páscoa. Só que ele não deu a Páscoa como os judeus comiam. Ele instituiu a Santa Ceia. Foi diferente, foi de uma forma singela, de uma forma simples, que a partir daí o cristianismo adotaria. A última Páscoa oficial foi na sexta-feira, quando Jesus morreu, logo a seguir a implantação da Santa Ceia. Mas depois é a Santa Ceia que permanece, né? Portanto, a Santa Ceia representa os símbolos para o cristianismo e a Páscoa representava os símbolos para o judaísmo. Para efeito teológico, acabou a do judaísmo. E quando Jesus disse que partiu o pão, ele tomou emprestado as palavras de um capítulo muito interessante, que sugiro você ler e procurar entender também melhor, porque aqui nós temos menos tempo, temos pouco tempo, está em Êxodo 12, quando o cordeiro era partido entre os membros da família. O cordeiro devia ser sem defeito, bem assado, e o cordeiro era partido entre os membros da família na comemoração da Páscoa. Especialmente a descrição aqui é da primeira Páscoa, mas sempre foi assim enquanto o povo de Deus praticou. Então havia reverência, havia solenidade, havia respeito quanto a isto. E na Santa Ceia, quando partimos o pão, estamos adotando o mesmo significado. O corpo de Cristo é partido para cada um de nós, com a mesma solenidade, com o mesmo respeito, com a mesma reverência, como o cordeiro pascal era partido na Páscoa, não é? Nós acreditamos que o pão seja apenas simbólico. E é bom nós entendermos isso também a nível de teologia. Porque há confissões religiosas que acham que o pão, quando é dado, a hóstia, transforma-se literalmente no corpo de Jesus. Nós não aceitamos, não partilhamos dessa ideia. E eles dão um nome que chamam isso de transubstanciação. Isto é, o pão transforma-se literalmente no corpo de Cristo. Ao meu ver, ao ver da teologia bíblica, é um desacato, é um desaforo, em cada momento em que o pão é dado, Jesus ter que morrer outra vez, não é? Sendo que seu sacrifício, uma vez, nos tornou aptos para o céu, foi suficiente. E há outras confissões que partiu de Lutero que acredita na consubstanciação, isto é, Lutero ensinava que o pão e o vinho não tinham totalmente o corpo e o sangue de Jesus, mas tinha um pouquinho. Tinha uma porcentagem, um percentual do corpo e do sangue de Jesus. E eles chamam de consubstanciação. E nós, adventistas, acreditamos que o pão e o vinho sejam apenas símbolos, não é? Que merece o nosso profundo respeito. É um simbolismo, sim,
mas merece o nosso profundo respeito, reverência e não só, a compreensão desse mandamento também. Nós temos notado que no decorrer dos anos há uma tendência de participarmos aleatoriamente, vagamente, sem pensarmos muito bem no significado da Santa Ceia. Sobre o sumo de uva na Santa Ceia, entendemos que representa o sangue de Jesus. Na Páscoa dos judeus, o sangue do cordeiro é que representava o sangue de Jesus. Na Santa Ceia é o sumo de uva. Ok? Na Santa Ceia, nós, quando bebemos o sumo de uva, estamos aceitando os méritos de Jesus em nosso favor. Nós estamos compreendendo que é necessário o arrependimento, a confissão e a aceitação do perdão para estarmos salvos. E participando da Santa Ceia, estamos culminando, estamos dando a demonstração da nossa fé e da nossa aceitação. Interessante que a Bíblia descreve 2 tipos de vinhos. De uma forma geral, nós compreendemos que a Bíblia ensina 2 tipos de vinho. O primeiro tipo é o vinho alcoolizado. O sábio Salomão menciona sobre isso, né, dizendo para não olharmos para o vinho, que é escarnecedor, que faz mal, isso e aquilo. Nós conhecemos muito bem. Por isso, nós, adventistas do 7º dia, também aconselhamos os seus fiéis a não beberem vinho alcoolizado, e nada que contenha álcool. E a Bíblia fala desse vinho, não é? Noé e outros embebedaram, nós temos esse exemplo. Mas fala também do sumo de uva, do puro sumo de uva. E para nós que temos a graça de termos a irmã Ellen White, que também consideramos profetisa, ela menciona que o sumo de uva oferecido na Santa Ceia e nas bodas de Caná eram o puro sumo de uva. Então é importante nós termos esta compreensão também. Embora o termo oinós no Novo Testamento, que dá a entender que pode ser, e que aparece para a Santa Ceia, que aparece para bodas de Caná, pode ser um como pode ser outro. E a irmã Ellen White coloca então que nesses 2 momentos era o puro sumo de uva. Agora, sobre o lava-pés, Jesus mencionou algo muito importante. Eu gostaria de mencionar agora para a igreja esse assunto que às vezes não é bem compreendido. E nós vamos abrir a Bíblia agora em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, é o único lugar, irmãos, que a Bíblia fala do lava-pés. João capítulo 13, versos 14 e 15. João 13, 14 e 15. Diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Temos aí esse texto muito interessante. Sobre o lava-pés, nós precisamos analisar alguns pontos, porque o lava-pés é para todos os que têm comunhão com Deus. Então, tanto a Santa Ceia como o lava-pés é para todos os que têm relacionamento com Deus, têm comunhão com Deus. É um privilégio de todos nós, do crente que aceita a morte de Jesus como sacrifício expiatório para os pecados. Esse é um ponto. É para todos os crentes e não para algumas pessoas apenas. É importante nós, porque é um mandamento. Quando vamos na Bíblia, nós lemos: tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Constitui mandamento também. Então, para uma compreensão teológica em relação à nossa salvação, é importante nós obedecermos esse mandamento também, não é? Faz parte do conjunto da Santa Ceia. Então, quando nós participamos dos símbolos, nós também precisamos participar do lava-pés. Primeiro o lava-pés, conforme Jesus ensinou, depois nós voltamos para a mesa e participamos dos símbolos. Então, é mesmo necessário participarmos das 2 cerimônias. E é curioso que, se você fizer uma pesquisa das confissões religiosas,
A Igreja Adventista é a única em que todos os membros são convidados para participarem. As outras confissões religiosas participam também, mas por camadas de responsabilidades apenas. A irmã Ellen White, no Desejado de Todas as Nações 656, traz um texto muito interessante. Porque às vezes nós pensamos assim, eu sou pecador, eu não vou participar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então é importante nós compreendermos também que, se morrermos? E se morrermos a qualquer momento? Somos pecadores também. Então há necessidade de arrependermos cada dia, confessarmos, aceitarmos o perdão e irmos dormir tendo a nossa vida organizada. E quando chega o momento da Santa Ceia, não pode servir de desculpa. Eu tenho pecados, eu não vou participar. É muito sério isso. E ela diz assim, aquele que lavou os pés de Judas, anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. Ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente. Talvez alguém que seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e mostrar que aceita Jesus. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio sofrerão prejuízo. E eu deixo aqui o apelo, então, nesse culto, nesse sermão, para todos os fiéis, todos aqueles que têm esta compreensão, que na próxima Santa Ceia possam participar do lava-pés e da Santa Ceia. Mas há um ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção, que nós já lemos, eu repito, que está em João capítulo 14, verso 13, que diz, lavai os pés uns dos outros. É assim que Jesus ensinou, lavai os pés uns dos outros. É um mandamento para lavarmos os pés uns dos outros. Por quê? Porque no decorrer dos meses, no decorrer da nossa vida, ou no intervalo, ou entre o intervalo de um lava-pés e outro, pode haver alguma coisa que seja necessária reparar com o irmão ou com a irmã, e a cerimônia do lava-pés é uma oportunidade muito importante para nós resolvermos estas questões de desinteligência espiritual e social. Então, é por isso que devemos lavar os pés uns dos outros. Em algumas ocasiões, nós promovemos e aconselhamos os casais lavarem os pés. E temos feito isso, uma vez por ano, um encontro de casais, ou uma mensagem sobre casais, temos feito isso. Os casais têm a oportunidade de fazer o culto juntos, de ler a Bíblia, tem o seu dia a dia, não é? E quando chega o momento do lava-pés, não é para os casais. Aqui nós não estamos implantando um outro costume na igreja. Normalmente nós costumamos, lava-pés, vou lavar o pé do marido, da esposa, que é muito mais fácil, é muito mais simples. Eventualmente eu posso fugir de uma situação aqui e ali, já conheço, é mais fácil, enfim. Mas a Bíblia fala, lavai os pés uns dos outros. É importante os irmãos lavarem os pés dos irmãos e as irmãs lavarem os pés das irmãs. É assim que deve ser. E nós temos notado aqui que criou uma tendência de quando há Santa Ceia, está havendo mais casais participando do que homens, por exemplo, do que homens singulares, sozinhos ali, entre os irmãos. Então, na próxima oportunidade, eu peço que todos nós possamos reorganizar esta questão e procurarmos um irmão ou uma irmã para podermos lavar os pés uns dos outros. Esse ponto é muito importante. E no livro Desejado de Todas as Nações, a irmã Ellen White diz, sempre que essa ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus serão levados a uma santa relação uns com os outros, para se ajudar e beneficiar uns aos outros. Então, a ordenança de Jesus para o lava-pés é uns com os outros, entre os irmãos e entre as irmãs. E o lava-pés é uma oportunidade muito importante de tirarmos as desinteligências e os problemas que há entre um e outro. Enquanto o orgulho, Desejado de Todas as Nações diz, enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. E ainda antes de terminar, nós mencionamos que aqueles que vivem isolados, os que estão em imobilidade física, inclusive, têm o privilégio de solicitar a Santa Ceia
para o pastor ou para os anciãos e receberem a Santa Ceia em casa. Esse é um privilégio do crente. E esse é um dever da administração da igreja, servir. Uma vez eu fiz isso, eu sugeri para alguém falou, não precisa, porque a pessoa não compreende ainda a necessidade de cumprirmos este mandamento. É um mandamento? É um privilégio? Sim. É uma bênção? Sim. Mas é um mandamento também. Portanto, não obedecer o mandamento da Santa Ceia constitui um grande perigo para todos os crentes. Não participar significa falta de envolvimento com o próprio Jesus. Não participar da Santa Ceia e do lava-pés significa perder as bênçãos desses ritos, significa dar exemplo negativo aos crentes, família e amigos. E tem mais um ponto, no céu vamos participar. Se vamos participar lá, é importantíssimo que sigamos esse mandamento aqui. Jesus disse assim, se queres entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos. Ele falou isso para o jovem rico. Isaías, ao falar sobre a desobediência do povo, ele disse assim, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio calmo e a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. No Salmo 119, 165, eu releio aquilo que li no começo, diz assim, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. É importante, prezados irmãos, fazermos uma análise da nossa vida. Temos os 10 mandamentos da lei de Deus, que conhecemos muito bem. É importante percebermos a necessidade que temos de obedecermos também os outros mandamentos que estão na Bíblia, que nós analisamos aqui. E há outros também que não coloquei aqui. É importante nós perguntarmos para nós mesmos, por que caminhos temos andado? Caminhos dos vícios, da intemperança, da sensualidade, da pornografia, do adultério, jogos perniciosos, quem sabe, tabaco, álcool, excesso de trabalho em que não tem tempo para Deus, para obedecer a palavra do Senhor e para se preparar para o céu. Por que caminhos nós temos andado? É importante pensarmos em Jesus como estando a bater no nosso coração. Jesus é amoroso, Ele é exigente sim, Ele pede, Ele deu vários mandamentos, mas Ele é amoroso. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em seu coração, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus é maravilhoso. É importante pensarmos em Jesus de braços abertos e ouvindo as palavras que Ele pronunciou em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É importante lembrarmos o texto de 1 João, capítulo 1, 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu gostaria de perguntar a você nesta manhã, você deseja fazer um plano com Deus de procurar com a graça de Jesus, não com a sua própria força, mas com a graça de Jesus, guardar os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus? Quantos desejam? Levante a mão, por favor. Fique em pé que eu gostaria de fazer uma oração com você nessa hora. Fique em pé. Nosso Deus, querido Pai, obrigado por esta oportunidade de culto que temos. Cada sábado vimos a Tua casa para nos encontrarmos contigo. Louvamos o Teu nome pelas palavras de amor, de refrigério, de restauração, de salvação que recebemos na Tua palavra. Nós Te louvamos também por nos lembrares nesta hora da necessidade que temos de sermos obedientes à Tua voz, à Tua palavra, para guardarmos os mandamentos, para cumprirmos o teu mandado e também obedecermos os profetas. Senhor, é provável que tenhamos andado por caminhos errantes, longe do aprisco do Senhor, e que necessitamos retornar, necessitamos voltar. Por nós mesmos não conseguimos.
temos vontade de permanecer nos pecados, nas fraquezas pessoais, mas nós queremos receber uma bênção especial do teu trono nessa hora. Portanto, abençoa, Senhor, os teus filhos que manifestaram o desejo de uma reconsagração a ti, não só em obedecer aos mandamentos, mas de se entregarem a ti nesta hora para Jesus governar a nossa vida. Aceita o nosso coração, aceita a nossa vida, restaura-nos, salva-nos, perdoa-nos, lava-nos com o sangue de Jesus. Fortalece-nos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.